Abra sua Bíblia em Josué. Josué. Capítulo 1. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, nos ensina ou nos dá uma ênfase ou uma forte ênfase de... Obrigado, filha. O outro dom funcionando aí, ó, gente, os servos. E nenhum lugar na Bíblia nos exorta, nos anima a termos uma dependência humana no sentido de receber. Amém, irmãos? Domingo o Espírito Santo ministrou isso muito no nosso coração a respeito do corpo. Cada parte do corpo tem a sua função. Cada parte do corpo desempenha uma função, realiza algo, amém? Mas com certeza a Bíblia fala, com certeza, dos pastores, dos presbíteros. A Bíblia diz: exortai-vos, admoestai-vos, amém? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas em todos os lugares da Bíblia, irmãos, todos os lugares do Novo Testamento, em nenhum lugar do Novo Testamento nos diz assim: procurem ser muito amados. Alguém aqui nesse recinto já leu na Bíblia algum texto que diz: procurem, corram atrás, exijam, busquem de todo o coração serem amados? Alguém já leu nessa Bíblia? Na sua Bíblia tem isso? Que se tiver, me dá ela aí, que ela é falsa. Eu vou te dar uma verdadeira. Em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, diz: procurem receber, busquem ansiosamente receber. Tem algum lugar na Bíblia que diz isso para nós? Tem, David? Hipótese alguma tem. Em nenhum lugar da Bíblia tem. Por que eu estou dizendo isso? Na verdade, eu não quero ministrar o que eu ministrei domingo, não. A gente vai continuar com a palavra de domingo, depois do domingo de Barretos, que a gente vai ser campeão, hexa. A gente vai estar muito feliz, né, naquele domingo. Amém ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, e o que a gente diz irmão. Aliás, por favor, diga isso dia e noite aí, por favor. Viu? Brasil hexa, Brasil hexa. Domingo. Amém? Mas o que eu quero falar com vocês hoje, irmãos, é que de Gênesis a Apocalipse está escrito: confia no Senhor. Faça do Senhor a sua morada. Faça do Senhor o seu refúgio. Meu refúgio, meu baluarte. É o Samuel. Está escrito? Meu refúgio, meu socorro bem presente na angústia é o externo. Algum lugar diz que nosso refúgio é algum homem. Em algum lugar na palavra traz essa ênfase, irmãos, para nós. Em algum lugar na Bíblia nos estimula, pastor Marcos, você que tem 30 anos de teologias e... é bem menos. Mas em algum lugar na sua Bíblia, pastor Marcos, enfatiza você buscar no homem, em alguém, o socorro, o refúgio, o consolo, o amor, Está escrito: maldito que confia no homem. Irmãos, eu tenho 24 anos de fé. Ai de mim, se o homem fosse o meu socorro. Em todos os momentos de luta, quem aqui já passou um momento de luta?
No mundo tereis. Fala para o teu irmão, uma coisa que Jesus te prometeu também é aflição, irmão. Tribulação. Né? O Espírito Santo virou para Paulo. Paulo, olha, eu só te digo uma coisa, meu filho. Você vai ter tribulações. Exatamente. Eu venci o mundo e vós... Está escrito isso, graças a Deus. Agora, amados, Deus tem nos dado aqui uma visão. E eu creio sinceramente, irmãos, que nós precisamos entender essa visão. Deus tem chamado a ouvir e crer com um ministério, com um chamado muito precioso para o Brasil e para as nações. E eu creio que nós estamos entrando num novo tempo. Eu creio que esse novo site que está no ar agora é muito profético, amém? Nós temos tido literalmente assim uma avalanche de acesso agora nesse novo site. Como foi tremendo e como tem sido tremendo. Nós vemos assim Brasil, nações, Japão, Estados Unidos, acessando o nosso site. E nós temos recebido quantos e-mails do Brasil. Irmãos, olha, eu recebo e-mails que sinceramente assim, eu choro. E eu digo, Jesus, como o Brasil precisa da mensagem que Deus tem nos dado, irmãos. E hoje eu tenho estado com peso no meu coração, irmãos, porque chegou a hora dessa igreja entender essa visão. E qual é a visão? A visão é muito simples, irmãos. Nós buscamos o Senhor e servimos os irmãos. Nós não buscamos os irmãos. E não buscamos os irmãos para que eles nos sirvam. Nós buscamos o Senhor, amamos o Senhor. E servimos os irmãos e amamos os irmãos. Eu tenho estado muito preocupada, irmãos, porque assim, eu creio que uma restauração de Deus começou no Brasil. A igreja brasileira tem crescido muito. A igreja brasileira, graças a Deus, por uma colheita grandiosa que o Senhor tem nos dado nessa nação, amém? Realmente nos últimos anos, irmãos, como o evangelho cresceu no Brasil, nos últimos 20 anos, irmãos, nós tivemos uma colheita gigantesca, a ponto até mesmo da Veja reconhecer o crescimento do evangelho no Brasil. Então, houve uma colheita muito grande. Mas hoje, irmãos, eu creio que há no coração do Senhor e do Espírito Santo o que fazer dessa colheita. E agora? Essa colheita precisa ser edificada. Essa colheita precisa ser guardada. Esses crentes agora precisam crescer. E tem nos preocupado muito, irmãos, o tipo de evangelho que está sendo pregado no Brasil. Tem sido pregado no Brasil um evangelho que leva o crente. Deixa eu ver aqui. O evangelho, eu quero expressar bem a ideia, o que está no nosso coração. E quando eu digo nosso, eu não quero falar só do meu mesmo. Eu estou falando aqui em nome de uma equipe, amém? A equipe que Deus tem levantado aqui nessa igreja, dos pastores que Deus tem levantado aqui. Eu creio realmente que essa é uma palavra minha. É a palavra desse presbitério que Deus tem levantado aqui, amém? Isso que eu estou falando para os irmãos aqui não é mais uma palavra, irmãos, é uma doutrina. É a doutrina que Deus tem nos dado, é o ensino que Deus tem nos dado. Então, irmãos, nós temos estado assim preocupados, não somente nós, mas eu creio que muitos líderes no Brasil, com a qualidade dos crentes brasileiros. E confesso para os irmãos que algumas coisas que temos visto e ouvido, irmãos, nos preocupa muito, assim. Outro dia eu fiquei tão feliz. Alguém estava me dizendo de uma irmã daqui da igreja que eles foram ministrar, acho que foi a Silvinha, né, Silvinha? Eles foram ministrar numa igreja aqui em Goiânia, né? Foi aqui em Goiânia. E a Silvinha está me contando de uma irmã, falar a verdade, até esqueci qualquer irmã. A Flávia. E aí ela estava me contando como que quando a irmã começou, abriu a boca, a Flávia abriu a boca e começou a pregar, ela ficou assim impressionada. Tipo assim, puxa vida, como que ela
tem uma palavra, assim, ela viu profundidade, ela viu conhecimento da palavra. Ela ficou assim. E realmente, irmãos, Deus, graças a Deus, o Senhor tem feito uma obra aqui nessa igreja. Realmente Deus tem levantado aqui crentes que conhecem o Senhor e a palavra. Amém, irmãos? E realmente, amados, a ênfase do Evangelho, de modo geral, que tem crescido no Brasil hoje, irmãos, é um Evangelho que não tem estimulado os crentes a buscarem o Senhor e conhecerem o Senhor e conhecerem a sua palavra e praticarem a sua palavra. Por muitas vezes nós vemos uma igreja, irmãos, dependente do homem de tal forma, onde muitas vezes o homem parece ter um Deus. Nós temos visto no Brasil, irmãos, a cura ser trocada por dinheiro. Ser comprada por dinheiro. Nós temos visto isso na televisão todos os dias, sim ou não, irmãos? Quem tem acompanhado esse tipo de situação nas igrejas brasileiras, diga amém. Irmãos, mas eu digo para vocês uma profecia. O Espírito Santo está mudando isso. O Espírito Santo vai mudar isso. Irmãos, o Senhor está levantando um povo que o conhece. O Senhor está levantando um povo que é testemunha dele. Um povo, irmãos, que abre a boca e diz: eu conheço Jesus. Deus está levantando um povo que vai abrir a boca e vai contar testemunhos e dizer: eu fui curado. E dizer: olha, está escrito isso, isso, isso e isso. Eu estava dizendo com alguns irmãos aqui, às vezes me entristeço quando você vai conversar com alguns irmãos, eles não conhecem a Bíblia. Isso está errado. E é por isso que há uma dependência do homem. Porque eu preciso de um sacerdote. Porque eu não tenho operado no meu sacerdócio. E isso está errado, irmãos. Eu preciso buscar um socorro no homem. Porque eu ainda não aprendi a buscar o socorro do Senhor. E muitas vezes, irmãos, como eu acho tremendo, quando você senta com o irmão, e isso acontece muito aqui, graças a Deus, e creio que Deus está fazendo essa obra e vai continuar, amém? Sabe, você senta com o irmão, olha, porque Deus falou comigo aqui, porque está escrito, olha, pastor, eu passei uma situação assim, e olha, Deus falou comigo, e eu venci assim. Irmãos, tem coisa mais edificante do que isso? Não tem, irmãos. E você não pode negociar essa vida. Quando Deus tirou o povo do Egito, irmãos, a proposta do Senhor foi que aquele povo fosse para o deserto para se tornarem adoradores. Não foi, pastor Geraldo? A proposta era essa. Moisés tira esse povo do Egito para que eles vão para o deserto e lá me adorem. E quando aquele povo chegou no deserto, que eles viram aquela glória, e viram aquela glória fumegando, eles disseram para Moisés: não, Moisés, nós não vamos chegar perto desse Deus. Você fala com eles e depois você fala para nós. Eles rejeitaram o chamado. Da mesma maneira que o Senhor falava face a face com Moisés, o Senhor queria falar com eles. Da mesma forma que Moisés todos os dias entrava naquela tenda e o Senhor falava com Moisés, face a face. O Senhor queria que todos ali falassem com ele. Que cada um de manhã, a pessoa, imagine, Moisés entrava na tenda, todo mundo olhava, vamos para a nossa também. Cada um entrava na sua. E já pensou? Tipo meio-dia, todo mundo saía, porque eu vi a glória, porque Deus falou comigo, porque o Senhor fez isso. Imagine, irmãos, esse era o sonho do Senhor. E esse é o sonho do Senhor. Mas o povo disse: não fale o Senhor conosco. Você para nós basta, Moisés. Diga para o irmão do teu lado que o homem não te baste, irmão. O irmão é ungido para me animar? É. O irmão exortar? É. O irmão tem unção para me admoestar? Tem. Mas o irmão falha
E o Senhor jamais falha. E o que o Senhor tem para você, homem nenhum tem, irmãos. Porque homem nenhum entra dentro de você. Homem nenhum vive dentro de você. Homem nenhum sonda você. Homem nenhum sabe exatamente a sua necessidade. Então, irmãos, não sejamos como aquele povo que morreu no deserto. Vamos abraçar a visão que Deus está nos dando, irmãos. Uma igreja de adoradores. Uma igreja que conhece o Senhor. E quando, mais à frente, irmãos, o povo vira e diz assim: não, todas as nações em redor têm rei. Só nós que não temos rei? Não, nós queremos rei. E disseram para Samuel: não queremos ser diferente não. Nós queremos ser igual às nações em redor. Então aí o povo elegeu Saul. E o Senhor disse para Samuel: não é você, Samuel, que estão rejeitando, é a mim. Eles querem rei. Eles querem um rei para escravizar eles. Para cobrar tributo deles. Para escravizar as filhas deles. E eu vou dar um rei para eles. E então veio Saul. Então, amados, Jesus disse assim: a ninguém chameis mestre. Diga para o teu irmão: Jesus disse: a ninguém chameis mestre. Pastora, mas não tem autoridade do homem? Claro que tem. E não é disso que eu estou falando, irmãos. Deus colocou da sua autoridade. Na igreja existe autoridade, amém? Eu estou falando, irmãos, que o Senhor nos chamou para conhecê-lo. E você não pode descansar no homem. Você precisa conhecer Jesus, irmão, sabe? Você precisa buscar Jesus. Você precisa procurar conhecer o Senhor e buscar o socorro do Senhor. Irmãos, como se você vivesse sozinho lá no deserto. Sabe aquele irmão lá na Arábia que conheceu Jesus e permanece firme lá, sozinho, amém. Ali ele aprendeu a buscar o Senhor. Mas dessa maneira nós temos que aprender a buscar o Senhor também, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? A colheita não pode se perder. Irmãos, o número de desviados em Goiânia é uma coisa horrível. Vocês sabem disso. Irmãos, hoje você não entra ou muito raro isso acontecer, mas é muito raro você entrar em um lugar, em uma clínica, em uma loja, um supermercado, ou qualquer, e você não encontrar ali um desviado. Estou mentindo? Não estou mentindo, irmãos, isso é a verdade. Houve até uma estatística aí naquele último, teve um trabalho, você lembra, Ricardo? Você está lembrando desse trabalho que houve nas casas de Goiânia para restaurar desviados? Foi feita uma estatística. Você lembra o número? Para cada um membro das igrejas hoje, tinha 2 do lado de fora? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que se desviaram? Porque não andaram no Espírito. E sabe por que não andaram no Espírito? Vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, não foram ensinados a andar no Espírito. Em segundo lugar, não quiseram andar no Espírito. Talvez fizeram como o povo em Israel. Nós queremos um rei. Sabe, quando você coloca o homem no lugar de Jesus. O homem, irmãos, tem lugar de homem no seu coração. Me entenda. Presta atenção nisso. O homem tem o lugar de homem no seu coração. O lugar de Deus, só Deus pode ter. Eu me lembro
que eu disse isso uma vez, e isso me marcou muito. Essa frase que eu disse, eu creio que foi uma frase de fé. E eu lembro quando eu fiz aquela cirurgia, que eu já contei para vocês, que eu sofri uma lesão e eu fiquei usando uma sonda. E quando eu estava ali naquela situação assim, desesperadora, eu estava deitado um dia à noite, no 8º dia que eu estava usando aquela sonda. Eu lembro que a Juliana chegou e disse assim, eu queria tanto te ajudar. E ela chorava assim, eu queria tanto poder fazer alguma coisa. E naquele momento assim, eu chorei e disse para ela, ninguém pode me ajudar. Naquele momento, irmãos, eu tinha consciência que médico nenhum na face da terra poderia fazer qualquer coisa por mim. Remédio nenhum na face da terra resolveria o meu problema. Homem nenhum. E aí eu disse para ela ali, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu socorro e Ele vai me ajudar. Essa foi a minha confissão naquele momento. E uns dias antes, irmãos, eu tinha passado uma experiência muito até engraçada, até cômica com o Senhor. Eu fiz alguns exames, constatou que eu tinha alguns miomas hemorrágicos e que eu tinha que tratar. Na primeira médica que eu fui, ela fez um tipo de procedimento. Então ela fez um procedimento que não resolveu, na verdade. E quando eu estava no pós-cirúrgico desse primeiro procedimento, que foi um procedimento mais leve, mas também não resolveu, eu estava deitada no dia, acho que foi no mesmo dia, eu fiz o procedimento de manhã, à tarde eu ainda estava de repouso. E aí, o Espírito falou comigo assim, claramente como uma voz, irmãos. Ele disse assim para mim, você está de cama com uma coisa dessa aí, e se chegar uma coisa séria, o que você vai fazer? E realmente era uma coisa assim, ainda era uma coisa... Porque uns dias antes, quando eu peguei o exame, eu cheguei do hospital com o exame, e aí o Weber disse assim, Gleiva, para que você vai mexer com o médico? Entra na fé, o Senhor vai te curar, entra na fé. E eu falei assim para ele, quem lembra, eu até contei isso aqui, né? Eu disse assim para ele, não, dessa vez eu não vou crer não, estou com preguiça, eu vou no médico. É muito burra, né? É demais. É o cúmulo da tolice, né? Uma coisa dessa. É o cúmulo da tolice, uma coisa dessa. Olha o que eu disse. Ah, não, dessa vez eu estou com preguiça, não vou crer não. Eu vou no médico logo, resolve isso logo. O médico falou que é simples, resolve. Eu ainda falei assim, o médico falou que é simples, resolve. Realmente era uma coisa, não era uma coisa... Era uma coisa comum de se resolver na medicina, né? Só que eu não esperava a complicação que fosse dar. E aí, depois daquele dia que eu fiz o primeiro procedimento, o Espírito Santo falou assim comigo. Falou isso, se fosse uma coisa séria. E aí o Espírito falou comigo. Não negligencia a sua fé. Edifica a sua fé. Porque o que acontece, irmãos? Nós não construímos a nossa fé. E a fé é algo construído. Quando você está falando a palavra, meditando na palavra, pensando na palavra, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, o que acontece? Você está construindo a sua fé. Você está construindo. A Bíblia diz que Adão lavrou o jardim do Éden. Marcos 4 diz que a semente, ela nasce, cresce, produz fruto. Está escrito que o reino de Deus é como uma semente. Está escrito que a nossa fé é como um grão de mostarda. Então, ou seja, o Senhor coloca uma medida de fé em nós. Mas a responsabilidade de fazer essa fé crescer é minha. Eu cultivo a minha fé. Então, isso significa, irmãos, que se eu não cultivar, eu não vou ter. Se eu não meditar nessa palavra, se eu não dizer essa palavra, se eu não comer essa palavra, se eu não tiver comunhão com o Senhor, se eu não adorar o Senhor, se eu não tiver uma vida com Deus, irmãos, que fé eu vou ter no dia da angústia? E foi exatamente isso que o Senhor falou comigo ali naquele dia, naquela cama. Eu deitada ali, Ele falou, e se vier uma coisa grave, que o homem não pode resolver, e se você não estiver preparada na sua fé, o que você vai fazer? Na hora até pensei, nossa, um câncer, né? Uma coisa assim, né?
E falei, meu Deus, está amarrado. Aí eu ainda recebi aquele exortação do Espírito Santo. E alguns dias depois, irmãos, eu estava vivendo uma situação que medicina nenhuma resolvia. Então, irmãos, está escrito que o Senhor é o nosso socorro. Mas está escrito que eu tenho que confiar nele. E muitas vezes a nossa alma está tão forte. E nós gastamos o nosso dia, a nossa vida, alimentando a alma, né? O que alimenta muito bem a alma, irmãos? Qualquer coisa que você faça que não é a palavra, alimenta a alma, irmãos. O psique é humano. Basta você viver a vida comum, normal. Então, na verdade, amados, o Senhor está nos chamando, irmãos. O Senhor está chamando essa igreja aqui para ser uma igreja de pastores. É uma igreja de servos. É uma igreja de cooperadores. É uma igreja que todos conhecem o Senhor. Sabe o que vão dizer dessa igreja? Olha, lá no Ouvir e Crer, todo mundo prega uma palavra. Abre a Bíblia assim, prega mesmo. Sabe o que as pessoas vão dizer dessa igreja? Que olha, lá no Ouvir e Crer, o povo tem fé mesmo. Olha, lá no Ouvir e Crer, o povo confessa e fala a palavra mesmo. Olha, lá no Ouvir e Crer, aquele povo não abre a boca para falar coisa negativa. Ou um testemunho. Lá todo mundo fala a palavra. Olha, lá no Ouvir e Crer, são testemunhos tremendos. Lá todo mundo é pastor naquela igreja. E pergunta aos irmãos, essa é ou não é a vontade do Senhor para a sua igreja? Todos dirão naquele dia, todos me conhecerão, está escrito e profetizado. Ninguém vai subir no monte para achar o Senhor, porque Ele estará aqui. Ele estará em vós. Hoje, irmãos, nós não temos mais, vamos lá em Jerusalém sacrificar. Vamos lá buscar o sacerdote para ele fazer um sacrifício por nós. Ele está aqui, irmãos. Ele estará em vós. O Espírito vos guiará a toda verdade. O Espírito vos guiará a toda verdade. O Espírito vos guiará a toda verdade. Irmãos, o romanismo precisa sair de nós. Há um descanso na igreja assim, não, eu não preciso conhecer a Bíblia como a pastora Gleiva, não, porque eu não vou pregar, eu não sou pregador, eu não preciso conhecer a Bíblia assim, não. Aonde está escrito isso? Irmãos, cadê os textos exclusivos aqui, irmãos? Fala para o teu irmão, Gênesis, Apocalipse, não é para o pastor, é para você. Admoestai-vos uns aos outros. É para o pastor ou é para a igreja? É para a igreja, irmãos. E Deus está levantando uma igreja que conhece o Senhor. Naquele dia, todos me conhecerão, diz o Senhor. Profetiza isso comigo, naquele dia, todos me conhecerão. Diga comigo, nessa igreja, todos conhecerão o Senhor. Mais uma vez, nessa igreja, todos conhecerão o Senhor. Está escrito em Efésios que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, visando o quê, irmãos? Visando o crescimento. E lá está escrito em Efésios, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que toda a igreja cresça. A vontade do Senhor, irmãos, não é que alguns sejam maduros e o restante meninos, levados por todo o vento de doutrina. Porque hoje a igreja brasileira é tão menina, que tudo que aparecer na televisão, a igreja embarca. Está vendendo a água do Mar Morto, a igreja compra. Está vendendo a toalhinha não sei de onde, a igreja compra. Então, amados, o Senhor está levantando uma igreja que conhecerá de fato o Senhor. E mais, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O Evangelho, Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas.
Vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que pode dizer a respeito de alguém. Tipo, eu chego aqui, Islene, olha, eu quero testemunhar para você a respeito do Geraldo. Olha, o Geraldo é um cara assim. Eu quero te dizer, olha, ele é assim. Eu vi ele fazendo isso, porque eu conheço ele assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testemunhando a respeito do Geraldo. Jesus disse que nós seríamos testemunhas. Então, quando nós abrimos a boca para falarmos a respeito de Jesus, irmãos, tem que haver um testemunho. Esse evangelho que você está crendo, ele funciona na sua vida ou não? Esse evangelho que você embarcou nele, ele funciona mesmo? Funciona, irmão? Por que você acha que funciona? Se alguém chegar para você, Josimar, e falar assim, esse Jesus você está seguindo aí, você é crente daquela igreja lá, isso vira o que na sua vida? O que você vai dizer? Aí você vai abrir a boca e dizer, olha, eu sei quem é Jesus. João disse a respeito de um Jesus, irmãos, que ele disse o seguinte, que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Então, quando alguém indagar a respeito de Jesus para você, você tem que chegar e dizer assim, olha, um dia eu estava assim, e Jesus me curou. Um dia eu estava em tal e tal lugar, e Jesus fez isso por mim. Olha, eu estava numa situação em aperto assim, e Ele me restaurou. E olha, você acredita nesse negócio aí de semear, de colher? Você acredita nesse negócio aí de palavra? O que você vai dizer? Olha, funciona. Porque eu comecei a falar a palavra, e a palavra funcionou. Amém? Antes de eu vir para cá, a Cara e o Hugo me ligaram. Olha, nosso faturamento cresceu. E atingiu exatamente o que nós estávamos confessando. Então eles começaram a dizer, nós vamos ganhar tanto, nós vamos ganhar tanto, nós vamos ganhar tanto. E aí eles ficaram, olha, nós ganhamos tanto. Isso, irmãos, edifica você. Olha, funciona. Então eu quero te perguntar, esse evangelho que você está vivendo, já funcionou na sua vida? Oi, é? Está funcionando na sua vida? E para que ele funcione, querido, você tem que conhecer essa palavra. Você tem que viver ela, você tem que comer ela. Aqui em Josué nós abrimos e não lemos, né? Leia comigo aí Josué capítulo 1. Verso 8. Verso 8. Quem achou, diga amém. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Não deixe de falar nas palavras desse livro da lei. Não deixe de falar a palavra. 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 E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Agora, olha a consequência disso. Só então os seus caminhos prosperarão. Diga comigo, só assim eu serei próspero no meu caminho. É esperando no homem que você vai ser próspero? Fala a palavra, medita na palavra, fala a palavra, medita na palavra, fala. Irmãos, eu tenho estado assim abismada. Eu converso com crentes que são crentes há 20 anos. Eles mal sabem achar Salmo 23. (91), olha lá, hein? Não, porque o pastor falou. Você tem que dizer assim, olha, está escrito assim. Está escrito assim. Está escrito assim. Porque está escrito, todos me conhecerão.
Amém, irmãos? Todos me conhecerão. Então, amado, o Senhor deseja que você realmente o conheça e o poder da sua palavra. Jesus disse para os discípulos: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje a igreja conhece as Escrituras, irmãos? No geral. Estou dizendo no geral. Sei que muitos irmãos conhecem a palavra. Eu estou dizendo o geral, tá? Conhece a palavra? Conhece, pastor Geraldo? Você viaja aí no Brasil, conversa com muito crente. Quando você começa a falar da palavra, eles conhecem a palavra? Trocou de religião, às vezes eu penso, irmãos. Passou da religião que lia a Bíblia em latim para o povo não entender. Porque por séculos a igreja não podia ler e nem conhecer a Bíblia. Fala para o teu irmão, esse tempo acabou, irmãos. Agora é para comer ela, meditar nela, pensar nela, falar nela dia e noite. Dia e noite, irmãos. Satanás por muitos anos. Olha, irmãos, como o diabo é sujo. E o Espírito Santo está restaurando a igreja. Irmãos, o diabo roubou o sacerdócio da igreja. Primeiro ele roubou o dom de línguas. Durante séculos, a igreja creu piamente que o dom de línguas havia passado. Olha que coisa mais satânica. Que pensamento mais maligno. O que o diabo queria roubar da igreja? A comunhão. Ele roubou a palavra. Quantos aqui já leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Pelo menos uma vez, levante a mão, seja honesto. Está vendo que é a minoria? E a maioria aqui, irmãos, são crentes, ó. Já dá para você ter lido a Bíblia 30, 40, 50 vezes. Então, irmãos, para nós vivermos a visão que Deus está nos dando, e o que eu estou pregando para você é uma visão, querido. Fala para o teu irmão, essa é a visão do ouvir e crer. E em primeiro lugar, você precisa entender ela, irmãos. Nós precisamos entender essa visão. E chega de vomitarmos essa visão. Essa é a visão dessa igreja, irmãos. Essa é a visão do pastor dessa igreja. Deus deu uma visão para o pastor dessa igreja. Qual é? E o que é vida no Espírito? Não pode se tornar um chavão para nós, irmãos. Sabe aquele chavão que vai indo, todo mundo fala, mas não sabe o que é? Hoje eu estava lendo uma revista, enquanto eu estava esperando lá o Júnior me atender lá no consultório dele. E aí, eu estava lendo a revista, aí está lá o significado de Porto de Galinhas. Quem sabe o significado de Porto de Galinhas? Por que Porto de Galinhas chama Porto de Galinhas? Quem sabe? Você sabe? Por causa dos escravos. Eu li na revista, falei que coisa interessante. Os escravos vinham com as galinhas das Angolas, né? Você é de lá, irmã? Aí eu descobri hoje na revista lá sobre turismo, que Porto de Galinhas chama galinhas por causa dos escravos que vinham e deixava a galinha, vinha junto com as galinhas, né? Para se esconder, se escondiam junto com as galinhas. Vender as galinhas da Angola, né, no câmbio negro. Então, é uma história mais ou menos assim, mas todo mundo fala Porto de Galinhas, sabe lá por quê? Irmãos, espera aí, nós vamos falar de vida no Espírito sem saber o que é? Daqui a pouco, vida no Espírito para essa igreja aqui se tornou um chavão? Peraí, irmão, fala para o teu irmão do teu lado. Você sabe que visão é essa de vida no Espírito? A visão é muito simples, irmãos. A visão é o seguinte, que cada crente aqui tem o foco no Senhor. Primeiro ponto da visão. Segundo ponto da visão, que cada crente aqui ora, lê a Bíblia, tem comunhão com o Senhor, fala a palavra, diz a palavra, conhece o Senhor, exerce a fé, ora em línguas, porque isso faz parte da comunhão com o Senhor. Cada crente aqui caminha para amadurecer e crescer no Senhor. Então fala para o teu irmão, aqui você não vai achar nada que seja para você uma muleta.
Então fala aí, irmã. Não, estou começando a entender. A irmã está falando que está vindo aqui algumas vezes, primeira vez, e agora ela está começando a entender, porque eu ouvir e crer. Irmã, tem gente que está aqui muito tempo, não entendeu ainda. Fique tranquila, a senhora tem o desconto. Seja bem-vinda. E para a senhora nós damos desconto, viu? Mas para algumas aqui não vai dar, não. Fala para o teu irmão, para você não tem desconto, não. Você tem que entender, irmão. Então, amados, realmente, irmãos, essa igreja aqui, ela tem um foco diferente de muitas igrejas. E eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Porque se não fosse, talvez essas verdades, talvez eu nem estaria aqui, irmãos. No ano passado eu tive um diagnóstico médico complicado. E eu estou viva aqui, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Eu me lembro, irmãos, que há 3 anos atrás, irmãos, nós sempre conhecemos o Senhor. E o Senhor é meu refúgio. Eu lembro, há 3 anos, acho que 3 anos atrás, foi que a minha mãe fez uma cirurgia. Foi 3 anos, né? Quem lembra aqui comigo? Acho mais ou menos uns 3 anos. Irmãos, eu conheço o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço o Senhor. E no momento do meu aperto, irmãos, eu nem abro o olho para ver ninguém do meu lado. Eu fecho o olho, Senhor, é eu e o Senhor agora, e acabou. Eu estava chegando de viagem, quando alguém me deu um telefonema. Não sei quantos sabem aqui, eu perdi meu pai com 46 anos de idade, com infarto fulminante. E eu cheguei do aeroporto, há um tempo atrás, quando eu cheguei ali, desembarquei, meu irmão me ligou e me disse, minha mãe vinha sentindo alguns sintomas, eu já estava percebendo que ela não estava muito bem, e ela vinha sentindo uns sintomas assim, que eu já estava assim. E aí, o meu irmão me ligou e disse assim, olha, minha mãe está aqui no hospital, eu trouxe ela agora, ela passou mal, está sentindo isso. Irmãos, primeiro, tem um pouco de conhecimento disso. Quando ele me disse os sintomas, eu sabia exatamente que ela estava infartando. Deu entrada no hospital do coração em Brasília, ela estava lá. E, irmãos, eu não fiz mais nada, eu não fiquei perguntando isso. Olha, eu desliguei o telefone e eu falei, agora é eu e Jesus e mais ninguém. Na hora me veio a palavra, olha, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe como que Jesus venceu o diabo? Está escrito. Satanás vinha, Jesus dizia, está escrito. Satanás vinha, ele dizia, está escrito. Satanás falava, não, mas está escrito. Mas se você não sabe nem o que está escrito, como que você vai sair? Se a palavra não está arraigada dentro de você, querido. Se a palavra não está plantada, enraizada dentro de você, como que você vai sair? Naquele exato momento que eu fechei o meu olho, irmãos, eu comecei a chorar, porque, claro, a minha alma, eu tinha perdido meu pai na mesma circunstância. E penso uma coisa que eu não estava nem um pouco preparada a perder minha mãe, nem vou perder em nome de Jesus. Fechei os meus olhos, comecei a chorar, a primeira coisa que veio é o desespero da minha alma, perdi minha mãe. E quando eu senti, minha mãe está morrendo. E eu tinha certeza que ela estava morrendo. Ela estava mesmo, ela realmente estava. Eu fechei os olhos, me veio a palavra quando o profeta chegou para o rei e disse assim, você vai morrer. A palavra do Senhor diz que imediatamente o profeta saiu, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E pediu ao Senhor mais um tempo de vida. E o Senhor deu mais 15 anos. E o Senhor ouviu aquela oração, chegou lá no profeta e não, você volta lá, que ele não vai morrer mais não. Ele vai ter mais 15 anos de vida. Na hora que eu, com o olho fechado ali, chorando no pátio, me veio essa palavra e eu comecei a orar, irmãos. Eu orei fervorosamente ao Senhor naquele momento. E eu disse, Senhor, não leva minha mãe. Parecia que naquele momento, irmãos, sabe quando não tem ninguém, nada
Ninguém poderia me ouvir. Que médico poderia me livrar? Mas eu tinha certeza que o Senhor estava me ouvindo. Irmãos, eu tive certeza que Jesus estava me ouvindo. E depois daquele momento ali que eu orei, disse: Senhor, eu não estou preparada. Disse: Senhor, o Senhor vai me ouvir agora. O Senhor não vai levar minha mãe. E naquele momento, depois de um tempo, Ricardo, você estava comigo, não estava? O Ricardo estava comigo, lembrei, é verdade. O Ricardo estava comigo. E aí, eu peguei o telefone novamente, liguei em Brasília. Quando eu liguei, foi no estacionamento do aeroporto. Quando eu liguei novamente, passou alguns instantes, eu liguei novamente no hospital. E interessante, irmãos, eu havia passado a mesma circunstância com o meu pai, porque eu morava longe. Quando eu liguei, ele estava no hospital, infartado. E alguém me ligou: corre, liga para o hospital, que seu pai foi para o hospital. E até não foi eu. Quando o Weber ligou de novo para o hospital, que ele já estava no hospital, não foi nem eu, foi o Weber que ligou. Quando eu liguei pela segunda vez, ele já havia falecido. Você entende você viver a mesma situação? Exatamente a mesma. E naquele momento eu tive certeza que o Senhor me ouviu. E eu liguei no hospital. Quando eu liguei no hospital, o meu irmão disse assim: engraçado, ela começou a melhorar, já está boa. E aí o médico, ele falou assim: não, mas o médico nem procedeu com os exames, porque o médico acha que não foi infarto não, porque ela melhorou. E lá no meu coração, irmãos, eu sabia que era. Eu sabia. Mas ela melhorou assim. Melhorou assim. Levantou da cama assim. Não, tô sentindo mais nada não, vamos embora. Aí o médico: então não foi infarto não, a senhora tá boa? Não, tô sentindo mais nada não. E o médico: então você pode ir embora, nem vou fazer mais exames, nada não. E ela foi embora sem fazer um exame. E quando ela chegou aqui, e você tem que andar na fé que você tem, né? E naquele momento eu falei, eu decidi no meu coração: eu vou levar minha mãe no médico, vou fazer todos os exames, e ela vai se tratar e vai resolver, porque eu sabia que alguma coisa estava errada. Quando eu levei ela no médico aqui, que fez todos os exames, quando o médico terminou o exame, ele olhou para mim, eu e ela aqui do lado, lá no hospital Anísio Rassi, ele falou: só não teve nenhum infarto, não? Aí eu olhei para ele e falei: teve. Ele porque ela tem uma coronária 100% entupida, não tem como ela não ter tido um infarto. E a outra está 84 entupida, e a outra está 74. Como que a senhora está viva? Ele ainda olhou assim: como que a senhora está viva? E eu sei muito bem como que ela está viva. E aí eu criei que ela ia fazer aquele tratamento, e ela fez um tratamento médico, desentupiu todas as coronárias, e está aí servindo o Senhor, né? E em janeiro ela vai estar aqui conosco, vai mudar para cá, vai ser uma bênção. Amém? Mas o que eu quero ilustrar para os irmãos é que nós precisamos edificar a nossa fé. Está escrito que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, está escrito. Amados, o dia mau vem. Fala para esse irmão do teu lado: o dia mau vem, irmão. Vem para todo mundo. Não pensa você, irmãos, que todo dia você vai acordar e tudo está um mar de rosa. Não vai ser assim. Mas eu te digo uma coisa: se você conhece o Senhor como seu socorro, como seu refúgio, se você confia na palavra, se a tua mente está cheia da palavra, se o teu coração está cheio da palavra, irmão, se a tua boca está cheia da palavra, querida, automaticamente você vai se apegar a ela. Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra. Sabe, irmãos, o mundo é muito forte.
A carne é muito forte, a alma é muito forte. Sabe, mas se você se enche da palavra, querido, tudo que você se enche, você se transforma. Quando você ouve muita palavra, fala muita palavra, vê muita palavra, diz muita palavra, essa palavra ela te transforma. O Senhor disse para Moisés, Moisés, fala para o povo o seguinte, inculcarás a palavra aos teus filhos, falarás nela ao deitar e ao levantar. Agora tem gente que não, acha que se ele marcar um gabinete com o pastor toda semana vai resolver a vida dele. Irmãos. Fala para o teu irmão do teu lado, é melhor você pensar no teu irmão assim, eu vou servir meu irmão. Eu vou ajudar meu irmão. Quando você pensar no seu irmão, pense o seguinte, eu vou ajudar meu irmão, eu vou servir meu irmão, e o Senhor é meu socorro, o Senhor é meu refúgio. O Senhor é meu guia, o Senhor é meu mestre. Irmãos, o nosso foco tem que ser o Senhor, irmãos. Nós não podemos trocar as bolas. Nós não podemos ser uma igreja que troca as bolas. Eu não sei quantos aqui, que já viu um vídeo que eu tenho no YouTube? Só isso. Até tem um videozinho meu no YouTube dessa história. Quantos lembram quando eu atravessei o carro? Quem sabe dessa história? Eu estou falando aqui de falar a palavra instantaneamente. Naquele dia ali, irmãos, pensa, o dia mau chegou em segundos para mim. O dia mau e vermelho. Quando aquele carro chegou na minha frente, irmãos, ele estava a milésimos de segundo de mim. Eu ia chocar de frente com ele a 120 por hora. De frente não, né? Eu estava atrás dele. Eu ia entrar nele. Irmãos, eu fechei o olho, segurei o volante, procurei o freio, não achava. Não achei o freio, literalmente eu não achei o freio. Eu segurei no volante, fechei o olho e fez assim, socorro! Eu só gritei socorro. E quando eu abri o olho, olhei, todo mundo inteiro. Tinha 3 pessoas no carro, estava todo mundo inteiro. Eu olhei no retrovisor, o Gol vermelho estava atrás de mim. Mas o que mais me impressionou foi o seguinte, por que eu gritei socorro? Quando eu parei, que minhas pernas tremiam, eu não consegui mais dirigir, tremia assim, eu tremia inteirinha, eu parei o carro no acostamento e eu fiquei tentando raciocinar. Assim, o que aconteceu? Minha mente ficou meio... Quando eu parei, fiquei tentando, não, mas eu vi. Aí eu você viu? Vi. Você viu? Vi. Aí me veio o texto de Isaías. Gritarás por socorro e ele te ouvirá. Irmãos, automaticamente eu falei a palavra. Automaticamente eu falei a palavra. Porque a palavra diz, se você gritar por socorro, ele vai te ouvir imediatamente. Que homem poderia me socorrer ali, irmão? Nem... Como é que é? Chapolin colorado. Eu lembrei dele agora. Chapolin colorado. Não existe isso não. Fala pro seu irmão, só na televisão, irmãos, que existe isso. Na vida real não funciona assim. Né? Lembra? Aquele negocinho enjoado pra caramba. Nossa, Deus. Não tem, fala pro teu irmão, não tem pastor colorado, chapolim colorado também. Não existe. Não existe, irmãos. Mas o Senhor disse, todos me conhecerão naquele dia. Todos me conhecerão naquele dia. Ser-me-eis minhas testemunhas. Todos vocês, irmãos, serão testemunhas. Serão usados com poder. Serão usados para cura. Serão usados para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Vocês serão usados para operar sinais e maravilhas. Vocês verão o Senhor. Vocês farão obras maiores. Jesus não disse que os líderes fariam obras maiores. Jesus disse que os discípulos... Quem seguisse ele poderia fazer obra maior. Mas sabe, irmãos, nós precisamos nos libertar do romanismo. O romanismo é terrível, irmãos.
O romanismo é terrível. Vocês não imaginam como o romanismo nos influenciou na igreja. Alguns são chamados. Isso não é uma verdade bíblica. Todos são chamados. Está escrito, todos são chamados. O romanismo nos ensinou que alguns são sacerdotes, são vocacionados, né? Vou seguir a minha vocação. Todos são chamados. Todos são membros do corpo de Cristo. Lá diz que o Senhor, que a igreja é como um corpo. Então, amados, essa é a visão que essa igreja tem implantado. Essa é a visão desse ministério. Todos no ouvir e crer conhecerão profundamente o Senhor. Abre sua Bíblia em Filipenses. Olha que coisa tremenda esse texto, irmãos. Filipenses capítulo 4. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas antes, marque o gabinete com o pastor. Liga para o pastor Geraldo. Se você ficar ansioso, liga para o seu marido. Se você estiver angustiado, liga para quem? Liga para quem? Liga para Jesus. Fala para o teu irmão, liga para Jesus, irmão. Está escrito aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Nossa Deus. Essa música pode ser brega, mas ela é profética. Realmente, irmãos. Vocês estão vendo aqui que o foco está, eu busco Ele. E aqui eu busco servir. Aqui eu busco amar. Amém? Quem está entendendo isso? Verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu vou sair dessa igreja porque eu estou numa tribulação tão grande aqui, ninguém me ajuda. Mas você não tem Deus, não? O que seu Deus está fazendo que não te ajuda? Espera aí, irmãos. Eu não estou aqui pregando, irmãos, que eu não deva ajudar alguém. Pastorear alguém, consolar alguém. Está escrito que eu devo. Jamais está escrito que você deve esperar isso. É igual o culto do dar, né? Ontem nós tivemos um culto do dar. Quem falou que foi bom? O Marcos. Quem estava no culto do dar? Levanta a mão, nosso culto do dar. Alguém no culto do dar não recebeu? Levanta a mão. Pastor, não, o Estevão recebeu do pastor Marcos. Pastor Geraldo. Talvez o pastor Geraldo, credo. Tanto de gente aqui, ninguém me deu nada. Irmãos, o culto era do dar, não era do receber. Cacho de banana. Irmãos, mas assim, me entenda.
Humanamente falando, eu não recebi. Mas espera aí, Jesus mandou eu receber ou mandou eu dar? Mandou eu dar, irmãos. Inclusive ele diz o seguinte, melhor é do que? Em nenhum lugar na Bíblia te ensina a ter expectativa de receber qualquer coisa de alguém, a não ser... Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, aquele que é instruído na palavra... O que está escrito, irmãos? O que está escrito, irmãos? Aquele que é instruído na palavra... Não, menos os pastores. Espera aí, pastor Geraldo, que não é possível uma coisa dessa. Muito bem, salve de palmas pro Silvinho. Detonou, hein? Mas vocês estão vendo, irmãos? Pensa um texto que devia estar na ponta da sua língua. E não está, pelo que eu estou vendo aqui. Fala para o teu irmão, vai ler a Bíblia, irmão, por favor. Então, olha ali o que está escrito aqui. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. E ali, mas eu quero falar daquele ali. Está escrito assim. Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens materiais com aquele que o instrui. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Eu estou repartindo bens espirituais. Eu estou fazendo exatamente o que está escrito. Mas o que está escrito que vocês devem fazer comigo? E ninguém aqui reparte, irmãos. E há muito tempo que não reparte. Perdão, eu não estou dizendo isso para cobrar de ninguém aqui, não. Se você não faz isso, problema seu. Eu não estou dizendo isso aqui porque eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu não estou perebada com isso. Não vou sair da igreja por causa disso. Não vou parar de te ensinar a Bíblia por causa disso. Tem pessoas aqui que há anos nasceram debaixo do meu ministério, cresceram através do meu ministério, comem da minha palavra, nunca me deram R$1. Não estou dizendo isso, me entenda, eu só estou dizendo o seguinte, pensa o tanto que eu estou perebada, irmãos. Irmãos, pensa o trem, meu marido é testemunho, eu estou perebada com isso? Irmão, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, olha, sinceramente, não estou mesmo. Não estou mesmo. Vou dizer uma coisa para você. Não vou parar de te amar. Não vou murmurar. Não vou reclamar. Não vou deixar de te instruir. Não vou sair da igreja. Vou largar essa igreja aqui. Vou para uma que me abençoa. Não, irmãos. Eu não estou aqui para receber de vocês. Eu estou aqui para dar para vocês. Eu vou cumprir a minha parte. Se vocês não cumprem de vocês, problema de vocês. Então, aquilo que o irmão não faz, não pode me desviar, querido. Porque senão eu vou para o inferno todo dia. Irmão, se o que o meu irmão faz me faz desviar, está tudo errado comigo, irmãos. Assim, eu não vou, irmãos... Se coisas erradas que irmãos fazem me levam a desviar. Irmãos, eu era a pessoa mais desviada da face da terra. Sempre alguém vai te dever o amor. Engraçado que a Bíblia diz o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o... Porque amor, irmão, eu posso pagar tudo. Mas se tem uma coisa que eu nunca vou conseguir pagar é o... Porque por mais que eu ame, eu ainda tenho que amar mais, tenho que amar mais. Agora, eu tenho que amar mais. Não é você que tem que me... Hã? Isso, Ricardo captou o fio da revelação. Eu não tenho que... A Bíblia não diz que eu tenho que ser amado. A Bíblia diz que eu tenho que amar.
A Bíblia não diz que eu tenho que esperar receber a recompensa financeira dos irmãos quando eles caírem a ficha. Não, irmãos, a Bíblia diz que eu tenho que pregar, a Bíblia diz que eu tenho que falar, a Bíblia diz que eu tenho que instruir. A Bíblia diz que se eu tenho esse dom, eu tenho que repartir com os irmãos. É isso que a Bíblia diz, para mim. Agora, para vocês, a Bíblia diz outra coisa, mas eu tenho que fazer o que a Bíblia diz para mim, irmãos. Ah, porque nessa igreja ninguém me ama. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que entrar em crise porque alguém não me amou, irmãos? Aonde? Aonde? Está escrito que eu tenho que amar. Agora, pensa uma igreja onde todo mundo entende que tem que amar. O que vai abundar nessa igreja? Sabe qual é o maior problema que acontece nos casamentos, irmãos? Na maioria dos casamentos funciona assim. Quando se casam, eles casam para ser servidos. Ela casa para ser amada. Ela casa para ser cuidada. Ela casa para ser... Aí ele casa para ser suprido. Ele casa para ser acariciado. Ele casa para receber cafuné. Ele casa e diz assim, agora ela vai me suprir, ela vai fazer isso por mim, ela vai fazer a comida quentinha, ela vai lavar minha roupa, ela vai fazer isso, ela vai. E aí, irmãos, me entenda. Mas o papel dela, você não tem nada com isso. Irmãos, eu não tenho nada a ver com o papel do meu irmão. Olha, Pedro quis dar uma dessa lá em Atos. Perdão. Atos não, João. Pedro quis dar uma dessa. Aí o fulano aqui, o que vai acontecer com ele? Jesus falou assim, você não tem nada com isso. Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte, se eu quiser que ele viva até que eu volte, você não tem nada com isso, Pedro. Você vai morrer crucificado. Em outras palavras, foi o que Jesus disse. Aí Pedro, não, e João, então? Pedro falou assim, o que você tem a ver com João? Você não tem nada a ver com a vida de João? Fala para o teu irmão, você não tem nada a ver com o irmão do seu lado, querido. Porque cada um dará conta de si a Deus. Diga comigo assim, cada um dará conta de si a Deus. Porque, irmão, se a atitude de alguém me escusa de alguma coisa com Deus, ninguém vai para o inferno. Concorda comigo? Concorda comigo? Ninguém vai para o inferno, irmãos. Porque todo mundo que está no inferno, querido, tem alguém para jogar a culpa. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu avô, foi meu tataravô, foi meu vizinho, foi minha mulher, foi não sei. Nós todos temos muitas coisas para jogar a culpa em alguém, sim ou não? Já estou terminando, irmãos. Então, amados, o evangelho não é o evangelho do receber, é o evangelho do dar. O evangelho não é o evangelho que alguém faz um sacerdócio por mim. Eu sou o sacerdote do meu evangelho. O evangelho não é... o que eu estava dizendo do marido e da mulher. Aí o que acontece, irmãos? Casa dois para receber. Gente, se dois querem receber, quem vai receber? Ninguém, gente. Aí o pau quebra mesmo, é literalmente, é guerra. Por que se instala uma guerra? Porque os dois querem receber. Pastora, porque ela não fez isso? Porque ela não faz isso por mim? Porque ele, porque ela, porque ele. E aí os dois querem receber. Imagine um casamento, irmãos, que os dois querem dar, não querem receber nadinha. Tipo assim, o marido e a esposa acordam de manhã, hoje eu quero só dar. Quero dar, eu vou dar cafuné, eu vou dar massagem, eu vou fazer aquela comidinha gostosa, eu vou fazer isso, eu vou dar, eu vou amar, vou dar beijinho, vou dar recadinho. E aí o outro acorda e diz assim, olha, hoje, eu vou fazer, olha, como que vai ser o final do dia, irmãos? Só alegria. Por quê? Os dois levantaram com o coração de dar. Vai ter final. Com certeza vai ter final. Por quê?
Por que teve um bom final? Por que teve um final feliz? Porque os dois estavam prontos para dar. Fala para o teu irmão, seu Deus não é bobo não, irmão. Você já pensou se ele escrevesse aí na Bíblia que você tem que receber? Ninguém te aguentava. Ele nunca escreveu que você tem que receber. Você vive falando que tem que receber? Eu fico assim pensando, já pensou se Deus, Ricardo, escrevesse uma Bíblia dizendo assim que os irmãos têm que me dar, me amar, me presentear, me tarará. Olha, já pensou? Nós temos uma Bíblia que nos ensina a dar, de Gênesis a Apocalipse, e a nossa alma ainda quer receber, você é desse gay, porque ninguém. Pensa uma igreja, irmãos, onde ninguém tem expectativa de receber, mas todos têm expectativa de dar. Irmãos, uma igreja onde todos têm expectativa de receber, sabe o que vai ter? Frustração. A igreja onde o corpo não funciona. Tipo assim, o rim quer levantar cedo, tomar sol, aguinha de coco, e diz assim, coração vai fazer por mim, o pâncreas vai fazer por mim, o intestino vai fazer por mim, eu vou ficar aqui de boa. Vai acontecer com esse corpo, irmãos. E é isso que muitas vezes acontece com a igreja e nas igrejas. O foco está no homem, eu quero receber, eu não quero dar, eu não quero servir, eu quero ser servido. Por favor, façam isso por mim, por favor. Olha, será que o pastor Geraldo já viu que aquilo ali está estragado? Ele não precisa ver, você já viu. Irmãos, o pastor Geraldo tem mais obrigação de cuidar desse ministério que você. Eu quero que vocês respondam isso para mim agora. Peraí, o pessoal não vai ouvir, eu acho. O Ricardo chegou no Suzano, quem costuma arrumar aquela lâmpada lá? O Suzano falou assim para ele, você, a escada está lá no fundo. E aliás, amado, faz favor. Muitas vezes, irmãos, é o romanismo. Ele é chamado, então ele tem a obrigação de cuidar de nós e fazer tudo por nós. Sabe aquele romanismo? Parece que o pastor Geraldo, porque ele foi chamado por Deus para ser um presbítero, isso é uma função, irmãos, tem nada a ver com servir a Deus. Parece que ele é obrigado. Será que o pastor Geraldo não viu que isso aqui? Será que o pastor Hebe não caiu a ficha que tem que fazer isso aqui? Será que o pastor... Será que isso aqui... Olha, na igreja devia fazer isso, né? Porque está faltando isso, né? Irmãos, fala para o teu irmão, onde está o corpo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem diz amém? Irmãos, essa visão que vocês ouviram aqui, está aqui? Quem crê que está aqui, diga amém. Está, irmãos, não tem como contestar a palavra. Amém?